situação de um casal costuma ser delicada, né, principalmente quando há filhos. E durante esta época do ano, com várias atividades, as férias escolares aí, festas de fim de ano, enfim. A guarda compartilhada acaba sendo o tema de discussões. Juliana Santos está voltando ao vivo. Juliana, como fazer nessa guarda compartilhada ser tranquila neste período? É um desafio, né? É sim, viu, Renata? Quando se trata de filhos e de pais separados, a situação é bem delicada. A guarda compartilhada permite aí que os pais, né, tenham essa possibilidade, né, de tomar decisões, de ter noção de tudo que acontece com os filhos de forma conjunta, né, apesar de não estarem juntos, mas a guarda compartilhada possibilita isso, que eles exerçam o mesmo papel, apesar de estarem em casas separadas. Mas nesse período, né, fim de ano, férias escolares, a guarda compartilhada precisa ser de comum acordo ali, a situação precisa ser conversada, porque muitas vezes o pai deseja viajar, a mãe deseja que a criança esteja ali, por exemplo, na festa de Natal, no Ano Novo, enfim. Todas essas questões precisam ser conversadas antecipadamente. Eu conversei com a Larissa Barbosa, ela que é advogada de direito da família. Ela explicou melhor para a gente como funciona a guarda compartilhada nesse período. Vamos acompanhar. Doutora Larissa Barbosa, advogada de Direito da Família, bom dia. Bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. As férias e festas de fim de ano podem ser um assunto complicado para pais divorciados e separados que possuam a guarda compartilhada dos filhos. Como funciona a guarda compartilhada nesse período? Bom dia. Muito bom dia e bom dia a todos os ouvintes do programa Manhã Cidade. Então, a ideia, né, do nosso judiciário, quando a gente fala em garantir o direito da criança e do adolescente em conviver com os genitores, é justamente que esse convívio seja equilibrado. Então, a ideia, de fato, é que esse convívio seja dividido igualmente entre os genitores. 15 dias, se as férias são 30 dias, 15 dias com o genitor, 15 dias com a genitora. Mas, obviamente, que se por alguma situação peculiar as partes concordarem, pactuarem entre si, que vai ficar 20 dias com um, 10 com o outro, o judiciário não vai intervir nisso, se as partes estiverem de comum acordo. Agora, se o judiciário precisar intervir, vai se preferir que seja um convívio equilibrado, metade do mês com um, metade do mês com o outro genitor. Como funciona, então, a guarda compartilhada no caso de viagem? Com relação à viagem, é importante esclarecer que a guarda ela não vai interferir, as regras são as mesmas, independente de qual seja a guarda, seja unilateral ou seja compartilhada. Precisa que se informe o dia que vai, o dia que volta, com quem vai, com quem volta. Se a gente estiver falando aí de viagens que são para outro estado, para outros países, a gente precisa ter essa autorização por escrito, né, do genitor que vai ficar, autorizando o outro a levar, dizendo o dia que vai e o dia que volta. E isso independe da guarda. É preciso cumprir essas regrinhas, independente de estar em uma guarda compartilhada. Os pais podem determinar em conjunto quanto tempo cada um vai passar com os filhos nesse período? Sim, como eu falei no início, é perfeitamente possível que os pais façam um acordo entre eles e modifiquem essas regras que são o padrão do judiciário. De repente vai fazer uma viagem para o exterior que precisa de mais ou menos dias e eles pactuarem entre eles que vão passar determinados dias. Não precisa, por exemplo, ser do dia 1 ao dia 15, do dia 16 ao dia 30. Essa divisão pode ficar a primeira semana com um, a segunda com outro, a terceira volta, a quarta volta. Enfim, consensualmente, os pais podem sim deliberar livremente sobre essa divisão das férias. E se não houver acordo entre os pais? Caso os dois desejem passar o Natal com a criança, viajar no mesmo período, por exemplo, o que acontece? É aí onde está a importância da regularização, da regulamentação judicial, dos termos de convívio entre pais e filhos. Porque quando nós temos essa regulamentação judicial, a gente consegue delimitar isso previamente e estabelecer quem vai ficar com qual quinzena do mês, quem vai ficar com qual semana do mês, como é que se dará as férias. E aí não tem o perigo de, quando chega essa oportunidade de férias, conflitar as datas, porque nós já temos especificado previamente como será. No caso dos pais, né, que estão tratando isso sem procurar o judiciário para conciliar, fazendo isso verbalmente, né, popularmente chamado como acordo de boca, e acontecer de conflitar essas datas, infelizmente não vai ter outro caminho a não ser recorrer ao judiciário
para tentar agora, depois do litígio instaurado, delimitar quais são as datas que cada um vai vivenciar esses períodos. Doutora Larissa, obrigada mais uma vez por participar conosco. Eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de tratar sobre assuntos que são tão pertinentes, sobretudo nessa época do ano. Desejar desde logo um Feliz Natal e umas férias aí de muita tranquilidade para todas as famílias. Um abraço. Ouvimos agora a Larissa Barbosa, advogada de Direito da Família, explicando um pouco como funciona a guarda compartilhada nesse período do ano, né? Fim de ano, as festas e as férias também. Como a advogada explicou para a gente, né, legalmente não existe algo pré-estabelecido, pré-definido de como vai funcionar a guarda compartilhada. Vai depender de cada caso, né, da situação de cada família. E os pais, eles podem sim chegar a um acordo, como ela falou, né, aquele acordo de boca, eles podem conversar entre si e alinhar essas questões. Quando esse alinhamento não é possível, né, os pais não entram em concordância, conversando entre si, aí sim é que o judiciário precisa intervir de alguma forma para estabelecer como vai funcionar. Mas é cada caso, cada família, de acordo com a situação, com a realidade de cada família. É isso, Renata, eu volto com você. Obrigada, Juliana, pelas informações. Eita, essa história de pais separados, guarda compartilhada é sempre um problema. Às vezes não, né? Mas na maioria das vezes. 10h